Olá, estamos iniciando o nosso curso de acupuntura e começamos pelo fundamento, por algumas questões simples, para que a gente possa ir caminhando com clareza com relação aos conteúdos e com relação também aos seus objetivos, né? Então vamos passar para nossos slides. Aqui vamos começar com uma questão bem simples, né? Uma questão bem simples. Por que você está buscando um curso de acupuntura? Por que é que você está nesse anseio de um curso de acupuntura? O que você espera? Então, o curso de acupuntura, ele é bastante desafiador em função de que você vai aprender todo um novo contexto de percepção de mundo. Você vai perceber um novo olhar sobre as coisas, sobre o que explica a relação do homem com a natureza. Uma forma muitas vezes exótica, num linguajar um pouquinho esotérico, mas à medida que a gente for aprendendo, nós vamos percebendo que realmente são explicações que, apesar de um linguajar um pouquinho mais ligado ao natural, mais filosófico, ela encontra total sentido e é uma excelente explicação do que pode ser uma constituição de mundo, né? Uma construção de visão de mundo, certo? Então é muito importante que você esteja ciente do que é que você espera realmente da acupuntura. E o que é que você está buscando ao buscar a acupuntura? É simplesmente uma nova profissão, uma nova ferramenta? Você quer aprender um pouquinho mais do mundo, como é que o mundo funciona, uma nova explicação, digamos assim, nova no sentido que para nós ocidentais, né? Porque na verdade ela é bem antiga. Então, antes de adentrar na acupuntura mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de holismo. Então veja aqui, não iremos passar o que a gente chama de terapia holística, mas o conceito de holismo é um conceito bastante interessante em função de que tem um olhar que corresponde exatamente ao olhar da acupuntura, que é o conceito de ver o indivíduo integrado com o todo em si mesmo e o todo com a natureza, com o ambiente, com todas as dimensões que compõem esse ser. Então, ao contrário da nossa medicina, e eu não estou falando melhor, mas é outra percepção, a acupuntura ela vê todas as partes do nosso corpo integrada, todas as partes do nosso ser integrada e tudo isso integrado com o que a gente chama de natureza, tanto a nível micro como a nível macrocósmico. E é exatamente esse conceito do holismo, de ver as coisas como um todo, o que há de relação entre tudo e de que maneira se influenciam mutuamente, né? Então vamos para as definições realmente da acupuntura, é uma breve introdução e a gente vai ampliar esses conceitos ao longo desse curso, né? Então vamos lá. Antes de falar exatamente a acupuntura, a gente precisa entender que a acupuntura ela faz parte do que chamamos medicina tradicional chinesa, do que hoje é chamado de medicina tradicional chinesa
ou MTC, né? Então, o que é a medicina tradicional chinesa? São as práticas de caráter profilático e terapêutico que têm sua origem na China e possui teoria, método, diagnóstico e terapia. E o que é a medicina tradicional chinesa? Ou o que a gente chama MTC? São as práticas de caráter profilático e terapêutico que têm sua origem na China e possui sua base teóricas, método diagnóstico e terapêuticos próprios. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, pessoal, é que durante algum tempo foi questionado se só médicos ou só determinadas profissões podiam praticar acupuntura, mas você aprender acupuntura por só apenas acupuntura, você se torna capaz. Por quê? Uma vez que você consegue aprender a medicina tradicional chinesa, ela tem seus métodos próprios de diagnóstico, de intervenção e de explicação de como as coisas acontecem, né? Então, é denominada de Zhongyi Shui ou Zhongyao Shui. Esse é o nome em chinês do que é chamada medicina tradicional chinesa. E ela tem uma fundamentação abrangente, né? Ela é sistematizada e tem um caráter filosófico muito forte. Algumas pessoas, inclusive, se referem à medicina chinesa como a filosofia na prática, a medicina filosófica, né? Então, ela busca reconhecer as leis que fundamentam a natureza e o organismo humano e ver todas essas interações e disso faz as interpretações das condições que se encontra o homem, né? E, como foi dito antes, possui toda uma gama de métodos de intervenção. A medicina tradicional chinesa, ela se fundamenta em vários clássicos. Então, são livros que são bastante antigos e que trazem em si as explicações, trazem em si as fundamentações e são a base para o entendimento da medicina chinesa. E o mais famoso dele é esse Huangti Neijing. Huangti Neijing é o chamado livro do Imperador Amarelo. E ele é o principal livro que deve ser estudado, deve ser lido, observado. É um livro não tão fácil, porque foi escrito de maneira simbólica, muitas vezes com alegorias, mas é onde está toda a explicação da medicina chinesa. Então, para se aprender a medicina chinesa, é muito importante que se conheça o Huangti Neijing. Então, a medicina chinesa, ela possui vários métodos, como foi citado, né, de intervenção. Ela possui um corpo teórico único, mas na sua intervenção ela possui vários métodos, né? Entre eles, alguns principais, está a fitoterapia chinesa, que é uma fitoterapia que possui um método próprio de escolha das substâncias, das ervas
a serem usados, a forma própria de preparo. Tem a acupuntura, tem o tuiná, que é a massagem, a massoterapia, né? A dietoterapia, que também possui toda uma forma própria de identificar os alimentos e de justificar o seu uso. A moxa-bustão, que é através do calor. A ventosa terapia, que hoje é bastante conhecida. E a cinesioterapia chinesa, que são práticas físicas, exercícios como Qigong, Tai Chi Chuan, né, e algumas outras artes marciais, que são meios não só de luta ou não só de exercício físico, mas muitas vezes usado como terapia, como forma de reequilíbrio do ser, né? Essa figura, ela está em inglês, mas dá para a gente entender mais ou menos, é como mostra, como a gente pode ver, né? Nós temos uma árvore aí, uma árvore frondosa, e dentro da parte escura tem essas raízes, que são os fundamentos, são o corpo teórico que fundamenta os galhos que estão acima, na parte branca, que são a parte terapêutica, né? E tudo isso a gente vai estar vendo mais para o futuro. Nós temos os 6 estágios, os 5 elementos, os 8 princípios, os 3 aquecedores, os 4 níveis e assim por diante, que fundamenta só um aspecto teórico. Tem muito mais, como dá para ver, mas para aqui é só para entender que a medicina chinesa não é algo solto, mas ela tem um forte componente teórico, uma forte fundamentação, que aqui é representado pelas raízes que dá sustentação, não é isso? E nós temos vários ramos, vários troncos de intervenção, onde os 4 ramos principais é a acupuntura, a parte de ervas, a massoterapia e a cinesioterapia chinesa, que é o Qigong, que também vamos ver, né? Então, são esses os principais ramos. Bom, como vimos, a acupuntura é apenas um ramo, uma parte da medicina chinesa. E normalmente é por onde começamos, né? Essa ramo que utiliza as agulhas, são agulhas apropriadas como forma de tratamento. Na verdade, a gente vai ver que não é só agulhas, né? A acupuntura, o seu nome em chinês é Zhenjiu, e onde Zen, que significa agulha, e Jiu, fogo, porque é uma referência tanto a moxa-bustão, que é aquecer os pontos, as áreas do corpo, através da moxa, que é feita de artemísia, como também estimular com agulhas, né? Então, o nome em chinês que se refere à acupuntura é Zhenjiu. A acupuntura vem de 2 palavras gregas que significa acus, agulha, e puntura, que é de pulsionar. Foi um termo elaborado por Solet de Morin, um francês que trouxe a acupuntura para o Ocidente. Mas na China se refere exatamente às 2 técnicas. E aí tá as principais obras clássicas que fundamentam filosoficamente e tecnicamente a acupuntura e a medicina chinesa também. Existem vários outros, mas mais ligado à acupuntura são esses. O I Ching é bem conhecido, ficou muito conhecido como oráculo,
mas é um livro que explica os conceitos principais, principalmente no que se refere ao Yin Yang, os hexagramas, o Tai Chi, etc. Temos o Tao Te Ching, que é um dos livros mais vendidos no mundo, né? Que fala sobre a filosofia interna. Nós temos o Huangdi Neijing, que é o que a gente falou, que é o clássico do Imperador Amarelo. É um livro muito antigo, se atribui que foi escrito por volta de 721 a 256 a.C. Nós temos o Shennon Ben Chao, que é o clássico de fitoterapia. Esse é menos de acupuntura, mas está mais relacionado à fitoterapia, né? Temos o Nanjing, que é o clássico dos problemas difíceis, das dificuldades, escrito 221 a.C., já são questões tiradas do Huangdi Neijing. Nós temos o Zhenjiu Jiaijing, o Maixin e o Zhenjiu Da Sheng. São 3 outros livros que escritos aprofundando, digamos assim, os conceitos da acupuntura. Então esses são os livros clássicos. Além desses livros clássicos, existem vários outros escritos por grandes autores, que ao longo do curso a gente vai citando, vai mostrando e fundamentando o nosso curso, né? E aqui cabe um esclarecimento. Apesar de que a acupuntura ficou muito famosa na questão do manejo da dor e no tratamento de condições emocionais, é o que as pessoas mais atribuem, na verdade a acupuntura é aplicável em todas as áreas médicas, todas as áreas. Algumas vezes então, o que podemos ver é que, na verdade, a acupuntura é aplicável em todas as áreas médicas. Algumas vezes como tratamento principal, outra como tratamento secundário, mas em todas as áreas o uso da acupuntura ela será benéfica, ela trará benefícios, ela pode ser usada como um excelente auxiliar em qualquer condição de saúde. Então a gente vai ver que tem grandes áreas da acupuntura aplicada ao AVC, a acupuntura aplicada aos problemas femininos, aos problemas masculinos, a questão e há várias outras condições médicas, né? Então há uma ampla aplicação da acupuntura e da medicina chinesa como um todo. Então, os principais fundamentos que serão estudados mais na frente é exatamente esses conceitos que estamos mostrando aí, né? O Qi, o Yin Yang, os 5 elementos, vamos ver, o conceito dos órgãos e vísceras, que é o Zanfu, a forma como funciona cada um, qual a função de cada um, os 3 tesouros, as substâncias vitais, que além do Qi tem o Xue, o Jin Ye,
existe o EIT, vários outros. Os meridianos e pontos, os mecanismos de patologia, os 4 métodos de diagnóstico, que é ouvir, tocar, perguntar e observar, síndromes energéticas, etc. Tudo isso a gente vai aprofundar mais na frente nos próximos vídeos, né? E é bastante interessante essa informação, porque pouco se fala e muitas pessoas acham que a acupuntura ela é uma só. Então, a fundamentação de toda a acupuntura é uma só. Porém, existem vários métodos, várias metodologias, digamos assim, de atuar de acordo com a ênfase de cada escola. Então a gente pode ver classicamente que existe a MTC, que é a medicina tradicional chinesa. A gente vai aprender como diferenciar, que é está mais ligado à China moderna. Existe a acupuntura Tung, que é uma acupuntura que tem origem familiar, vem sido passado de pai para filho, né, no contexto familiar, e só recentemente foi aberto. Tem uma que a gente chama de acupuntura constitucional, que tem origem coreana. Tem a acupuntura dos 5 elementos, tem a acupuntura Saan, tem a acupuntura clássica, a acupuntura dos microsistemas, que é muito famoso, principalmente a auriculoacupuntura, mas tem a cranioacupuntura, a wrist ankle acupunture, que é a acupuntura do punho e tornozelo, e muitas outras, né? Então, não é só... Existem vários métodos, várias escolas que apresentam formas diferenciadas de, digamos assim, de usar os métodos de agulha e de moxa, e de fitoterápico, etc, etc, etc.